Vamos então ler o texto de 2 Coríntios 5, 18 a 21. É o texto que está aí diante de nós. Diz assim então, 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Vocês estão me ouvindo? Está saindo som no microfone? Tá? Percebeu a mudança aqui? Não? Não? Ok. Desculpem. Continuando o versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na semana passada, eu apresentei para os irmãos um pequeno esboço com 4 informações sobre o ministério da reconciliação. A primeira informação sobre o ministério da reconciliação, nós estudamos, está no versículo 18, a sua fonte. Qual é a fonte do ministério da reconciliação? E aprendemos que a fonte do ministério da reconciliação está em Deus. O texto diz, ora, tudo provém de Deus. E explicamos essa expressão dentro do ambiente textual em que ela se encontra, considerando o versículo 18 e seguintes, e também considerando os versículos 16 e 17, abrangendo tudo isso nesse tudo provém de Deus. E gastamos um considerável bloco de tempo falando sobre isso. O texto fala que ele nos reconciliou consigo mesmo. E o sentido disso é que Deus substituiu uma situação de inimizade por uma situação de paz e amizade. Esse é o conceito de reconciliação. Ligeiramente diferente do conceito que nós temos. Nós entendemos reconciliação como reatar uma amizade que foi rompida. Aqui não. Aqui essa amizade nunca existiu. É a substituição de uma inimizade perene por uma amizade que agora passa a ser uma amizade que vem então a ser uma amizade perene. Não é o retorno a uma condição de amizade que existia antes, não é isso. Ninguém nasce amigo de Deus, ninguém. Todos nós nascemos no pecado, separados de Deus. Antes mesmo de produzirmos qualquer ação pecaminosa, nós já somos pecadores. Porque o pecado não envolve somente ações. O pecado envolve natureza e envolve uma culpa herdada de Adão. Tudo isso envolve o pecado. Nós já nascemos com essa culpa, já nascemos com essa natureza, mesmo que não realizemos nenhum ato de pecado, nós continuamos sendo pecadores. Porque temos a natureza e temos a culpa do pecado sobre nós. Então, já nascemos inimigos de Deus, todos nós. O mundo em que vivemos é um mundo sob a maldição do pecado. E, além disso, a grande massa humana que povoa esse planeta é marcada pelo pecado. Então, a nossa condição, a realidade que nós vivemos, a atmosfera espiritual em que nós vivemos é treva. É inimizade absoluta contra Deus. Este mundo foi amaldiçoado por Deus no Éden. E todo homem é um pecador. Desde a madre, ele é um pecador. Então, a reconciliação, a iniciativa de Deus em reconciliar consigo o homem, é um ato de graça que só pode ter partido dele. Jamais partiria de nós. No que diz respeito a nós, se fosse depender de nós, nós continuaríamos inimigos dele até o fim da nossa vida. Então aprendemos isso, que a fonte do ministério da reconciliação é o próprio Deus. Ele tomou a iniciativa de se aproximar do pecador inimigo dele, do homem que é inimigo dele, no mundo caído e amaldiçoado, e substituir a condição de inimizade perpétua por uma condição de paz e amizade. No versículo 19, nós começamos a estudar uma segunda informação referente ao ministério da reconciliação. É o seu
significado. E aprendemos aí, estudamos a expressão Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e estudamos até aqui o significado do ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, esse é o significado desse ministério. Deus, por meio de Cristo, ou Deus habitando em Cristo, ou Deus encarnado na pessoa de Cristo. A expressão Deus estava em Cristo pode apontar tanto para o trabalho de Deus junto com Cristo, Deus o Pai junto com Cristo, ou pode apontar para a realidade da divindade de Jesus. Cristo sendo o próprio Deus, nele habitando corporalmente toda a plenitude da divindade. Esses dois sentidos podem ser possíveis aqui. De qualquer modo, Deus em Cristo, ou Deus por Cristo, ou Deus sendo o próprio Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. Esse é o significado do ministério da reconciliação. Mundo, aqui, mais uma vez, nós temos que entender isso, porque senão isso gera uma imensa confusão. Quando o texto diz que ele estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, nós não podemos cair no conceito universalista, de que agora então todas as pessoas que nascem são automaticamente salvas. Porque essa concepção não é admitida no texto, especialmente quando nós continuamos a leitura do texto e especialmente quando consideramos outras verdades conectadas a esse tema. Então, aqui, a palavra mundo não pode ser entendida como cada indivíduo que existe nesse planeta. Esse é um gravíssimo erro que é cometido muitas vezes. Quando Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, a expressão mundo significa pessoas de todas as nações e raças. Esse é o sentido de mundo. Não é cada indivíduo que nasce no mundo. Porque, uma razão muito simples, nós aprendemos na própria Bíblia que nem todo indivíduo, não é cada indivíduo do mundo que está reconciliado com Cristo, que está reconciliado por meio de Cristo com Deus. Isso é óbvio. Há pessoas que continuam na sua condição de inimizade, e vemos isso na Epístola aos Romanos em especial, vemos isso em outras partes do Novo Testamento que mostram claramente que a ira de Deus está sobre a humanidade. Então, a palavra mundo aqui não tem o sentido de cada pessoa que nasce aqui. Se esse for o sentido, então basta nascer neste mundo e já estou reconciliado com Deus. Basta ser humano, já estou reconciliado com Ele. E não é isso que o Novo Testamento ensina. Por isso, então, a palavra mundo tem esse sentido mais adstrito. Mundo significa pessoas de todas as nações. Deus, quando veio aqui, por meio de Cristo, com Cristo, na pessoa de Cristo, Ele veio para reconciliar consigo não somente o povo judeu, como poderia ser, como era de fato, a mentalidade daqueles dias, dos judeus daqueles dias, que o Messias pertencia somente a eles. Eles eram extremamente exclusivistas em questões soteriológicas. Paulo aqui está dizendo não. Quando Deus veio aqui, em Cristo, Ele veio para reconciliar consigo não somente o povo de Israel, mas para reconciliar consigo o mundo todo, homens de todas as nações, todas as tribos, todas as raças, todos os países. Ele veio aqui com esse objetivo. E esse é o significado. E na sequência, nós aprendemos, o texto explica como Ele fez isso, e nós paramos aqui. Então o que eu falei até agora foi um resuminho do que eu falei na semana passada. E nós vamos continuar então agora no versículo 19, entendendo o significado do ministério da reconciliação, porque nós não explicamos a expressão não imputando aos homens as suas transgressões. Aqui, com essa frase, não imputando aos homens as suas transgressões, o apóstolo Paulo explica como Deus reconciliou consigo o mundo. Como Deus reconciliou consigo o mundo? Como Ele pôde fazer isso? O mundo marcado pelo pecado, pela culpa, pela malignidade, pela rebelião, pela inimizade com Ele. Como Ele pôde reconciliar o mundo com Ele? Como Ele pôde reconciliar pessoas do mundo todo com Ele? O texto aqui explica. Ele mostra como isso aconteceu. O texto diz, não imputando aos homens as suas transgressões. Esse era o único meio pelo qual Deus poderia reconciliar consigo o mundo. Observem a expressão, o texto diz, não
imputando aos homens as suas transgressões. Imputar, essa expressão, esse verbo, imputar, tem um significado interessante. Pode ser inclusive, ter sido usado num contexto contábil. Imputar é colocar na conta. Eu não sei aqui quantos irmãos são da minha época, da época em que as crianças iam ao mercado com uma caderneta. Vocês se lembram dessa época? Lembra? Da caderneta? Caderneta era uma alegria e uma tristeza. Era uma alegria na hora de comprar. Porque eu usei muito caderneta, meu pai tinha caderneta, uma cadernetinha preta. Então você é ao mercado, os jovens aqui não fazem nem ideia do que é isso, né? Mas nós não tínhamos na época cartão, não tinha Pix, nada disso. Era dinheiro, cheque também as pessoas pobres não tinham, porque não tinha conta em banco, recebia o salário em dinheiro, levava no envelope para casa, e o dinheiro acabava. Meu pai guardava numa caixinha, o dinheiro no guarda-roupa. E a mercearia do bairro, o seu Manuel e a dona Deolinda, que eram os portugueses donos da mercearia, eles davam aos clientes que eles confiavam mais, pela antiguidade, eles davam uma carteirinha, uma caderneta. E naquela caderneta, então, eles anotavam as nossas compras. Então minha mãe dizia para mim: Marcos, vá até a dona Deolinda e pegue 1 litro de leite, uma bengala, vocês não sabem o que é bengala, né? É 1 litro de leite, uma bengala e um quilo de feijão roxinho. Então eu ia até a mercearia, com a minha caderneta, com a caderneta preta. E a dona Deolinda então anotava na caderneta. E colocava o valor ali na caderneta. E eu não pagava nada. Ia embora então com a caderneta. E com as coisas. No final do mês, então, o meu pai ia até o mercado do seu Manuel e da dona Deolinda e fazia o pagamento das compras do mês. O que a dona Deolinda ou o seu Manuel faziam então nessa época? Eles imputavam ao seu Fernando Granconato aquelas dívidas. A carteirinha estava no nome dele, a caderneta era no nome dele. Então, eles, ao longo do mês, iam imputando a ele aquelas dívidas. No final do mês, ele ia lá e pagava. Era assim. Usamos muito essa caderneta. Eu cansei de... A caderneta ficava até velha, né, com todas as anotações ali que eram feitas. É interessante, seria interessante se achasse algum dia um documento como esse aí, né? Seria história. O Brasil usou muito isso aí. Pelo menos aqui em São Paulo usava muito isso aí. Notem, esse conceito que eu acabei de mostrar agora, por meio dessa simples ilustração, é o conceito de imputação. Quando nós pecamos contra Deus, dívidas surgem, que nos são imputadas. E nós temos que pagá-las. E nós não conseguimos pagá-las. Passa o mês da vida. E nós não conseguimos saldar essa dívida da nossa caderneta. Esse é um terrível problema. O nosso credor é exigente. Ele não dá tapinhas nas costas. Ele quer receber o que lhe é devido. E ele é justo. Ele não é injusto ao querer receber o que lhe é devido. Mas nós não conseguimos pagar. Então surge esse rompimento nas relações entre o devedor e o credor. Nós não conseguimos pagar. O que Deus fez então? O texto diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e o que ele fez? Ele deixou de imputar, ele deixou de lançar na caderneta dos homens as suas transgressões, as suas dívidas. Ele parou de fazer isso. Ele pegou a carteirinha, ele pegou a caderneta do seu Fernando Granconato e riscou as dívidas. Ele fez isso. Era o único jeito de resolver o problema que havia entre credor e devedor. Importante notar, aqui a figura ligada, a figura contábil desaparece um pouco, porque o texto aqui fala de transgressões. O que são transgressões?
A palavra transgressão tem um sentido que deve fazer com que nós lembremos de fronteiras, de limites. Transgressão é ultrapassar uma fronteira. Existe uma placa dizendo, não ultrapasse esse ponto, você vai e ultrapassa. Isso é transgressão. Então Deus diz assim, olha, no seu modo de falar, você vai até aqui. Você vai até esse ponto no seu modo de falar. Se você, no seu modo de falar, você ir além disso, isso é transgressão. No seu modo de tratar as pessoas, vá até esse ponto. Se você ultrapassar essa linha, isso é transgressão. Na sua vida sexual, você deve ir até esse ponto. Se você ultrapassar essa linha, isso é transgressão. Na sua linguagem, nas suas reações, no seu trato com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus pais, em tudo que você fizer, no seu comportamento, na sua vida financeira, em tudo, você vai até este ponto que eu estabeleci. Se você passar desse ponto, isso é transgressão. E a transgressão gera o lançamento da dívida na caderneta. Será que nós, não sei, acho que a resposta é simples e fácil. Será que nós atravessamos e ultrapassamos as fronteiras algumas vezes? Sim ou não? Atravessamos. Nós passamos dos limites. Isso é transgressão. O que Deus faz então? Ele não imputa aos homens as suas transgressões, diz o texto. Mas como ele pode fazer isso e ser um Deus justo? Como ele pode não cobrar uma dívida justa? Na sequência do texto, o apóstolo Paulo vai explicar o que aconteceu. Se os irmãos caminharem um pouquinho mais e chegarem no versículo 21, os irmãos vão entender. Eu já vou adiantar agora para que ninguém perca o desfecho desse pensamento. O versículo 21 mostra como ele pode fazer isso. Versículo 21 fala assim, aquele que não conheceu pecado, quem é? Cristo. Cristo nunca pecou. Dolo algum jamais se achou em sua boca. O texto diz, aquele que não conheceu pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. O que ele fez? Deus pegou as minhas dívidas e lançou na caderneta de quem? De Jesus. E ele pagou. Só assim nós poderíamos ser perdoados e entrar numa relação de amizade com Deus. Nós transgredimos. Jesus nunca transgrediu. A caderneta de Jesus não tinha nenhum lançamento, nada, nenhuma transgressão. Ele nunca pecou. Mas a caderneta do pastor Marcos, sim, tinha. A caderneta de cada um de nós aqui, sim, tinha vários lançamentos, várias dívidas. Nós transgredimos. O que o Senhor fez? O Senhor enviou o seu Filho. E Ele fez de Cristo pecado por nós. Ele assumiu o nosso lugar. As nossas transgressões foram lançadas na caderneta de Jesus. E Ele pagou o preço. E então agora, nós estamos livres das transgressões e podemos ter paz com Deus. Isso é reconciliação. É muito lindo isso, é uma das expressões da graça de Deus, e nós então com isso aprendemos o significado do ministério da reconciliação. Éramos devedores, Deus deixou de imputar a nós as nossas transgressões, as nossas ultrapassagens de limites. E Deus atribuiu isso ao próprio Senhor, para que pudéssemos ter paz com Ele. E o texto prossegue, e nós chegamos no terceiro item da nossa exposição aqui. É o instrumento do ministério da reconciliação. Nós falamos, em primeiro lugar, sobre a fonte do ministério da reconciliação, o significado, falamos agora, e agora nós nos deparamos com o instrumento do ministério da reconciliação.
Vejam aí, no próprio versículo 19, no finalzinho o texto diz: e nos confiou a palavra da reconciliação. Há mudança aqui na linguagem de Paulo. Antes ele fala do ministério da reconciliação, agora ele fala da palavra da reconciliação. Isso é muito útil, porque isso nos explica, esclarece ainda mais o que é o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é o que envolve falar, é a mensagem. O ministério da reconciliação é uma mensagem, eu falo, eu anuncio. O ministério da reconciliação é uma forma de pregar em que eu digo que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo. É uma mensagem que eu proclamo às pessoas, por isso o nome é Palavra da Reconciliação. E o texto prossegue no versículo 20 falando desse instrumento. É muito interessante, o instrumento somos nós. Nós somos as pessoas, nós somos aqueles por meio de quem essa mensagem é anunciada. Nós não somente somos beneficiados pelo Ministério da Reconciliação, mas também somos seus proclamadores. Vejam o que diz o versículo 20, quem são os instrumentos. Diz assim o texto: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Diz aqui o texto. É interessante aqui, os embaixadores são mensageiros de um governante supremo. Esses são os embaixadores. Eles falam em nome de um governante. Quando nós anunciamos o Evangelho, o texto diz que nós somos como que embaixadores de um governante. E esse governante que nós representamos é o próprio Cristo. Queridos, isso é muito sério. Isso me reveste de um grau imenso de responsabilidade. E isso deve influenciar na minha postura ao falar. Eu estou falando em nome de Cristo. Eu sou um embaixador dele. Eu não posso usar qualquer linguagem. Eu não posso fazer uso de palavras chulas enquanto eu anuncio a mensagem, nem em momento nenhum, é claro. Eu não posso assumir uma postura boçal, de um bufão, de um palhaço. Eu não posso agir assim. Eu sou um embaixador representando Cristo. Eu não posso envergonhar aquele que eu represento. Isso traz sobre mim uma responsabilidade imensa, e isso influencia a minha postura. Eu não posso agir como um palhaço, arrancando risadas da multidão. Eu não posso usar uma linguagem baixa, pilhérias tolas, chocarrices, brincadeiras de duplo sentido. Eu não posso fazer isso. Eu sou um embaixador em nome de Cristo. A minha postura deve ser condizente com essa posição. O modo como eu me apresento, a forma como eu trato a pessoa, as roupas que eu uso. Eu sou um embaixador de Cristo. Isso traz sobre mim essas responsabilidades, esses alertas. E mais, isso gera também sobre os ouvintes uma carga. Porque desprezar a minha mensagem não é desprezar a minha mensagem. Rir da minha mensagem não é rir da minha mensagem. Zombar, negar, ir contra o que eu digo, não é ir contra o que eu digo. É se rebelar, é zombar e rejeitar o que aquele que eu represento diz. Então notem como essa figura do embaixador gera efeitos tanto sobre aquele que anuncia, como aqueles que escutam. Vejam 1 Tessalonicenses 2,13. O apóstolo Paulo insiste, ou já havia insistido nisso, alguns anos antes, quando escreveu as suas epístolas aos Tessalonicenses. Veja o capítulo 2, versículo 13. Diz assim, 1 Tessalonicenses 2,13. Diz assim: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens. Vejam isso.
Quando vocês em Tessalônica ouviram o que nós, apóstolos, pregamos, vocês não acolheram isso como se fosse uma mensagem humana, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então notem como quando nós anunciamos o Evangelho, isso gera não só responsabilidade sobre nós, mas sobre a pessoa que escuta. Quando ela rejeita, ela está dizendo: Deus é mentiroso, essa mensagem é falsa. Essa mensagem que você diz é mentirosa, é falsa, mas ela não é minha. Essa mensagem é de Deus. Então, se é de Deus, então a mensagem de Deus é falsa. Ele chama Deus de mentiroso. E isso aumenta ainda mais a sua inimizade contra Deus. O ministério da reconciliação, é curioso, nós não percebemos, isso não é tratado aqui nesse texto, mas o ministério da reconciliação ele pode trazer uma brecha ainda maior de divisão entre o homem e Deus. Ele existe predominantemente para estabelecer a paz, mas ele pode gerar o oposto. Quando o embaixador chega com a mensagem de Deus e anuncia o conteúdo dessa mensagem, que veremos aqui dentro de alguns instantes, o conteúdo dessa mensagem, aqueles que são inimigos de Deus, e eles, ouvindo essa mensagem pura, sem invenções, sem acréscimos, mas como ela realmente é, o evangelho verdadeiro, puro, que temos aprendido em sua palavra, e esses inimigos, os incrédulos, rejeitam isso, a culpa deles se multiplica num nível que nós não podemos medir. Eles dizem: eu continuo inimigo e mais, considero a mensagem do seu Deus uma grande mentira, uma grande lorota, e eu rejeito isso e zombo disso e cuspo nisso. Irmãos, não somos nós que somos ofendidos com isso. Não é o embaixador que é ofendido com isso. Não é o valor pessoal do embaixador que é colocado em jogo aí. Não. Essa pessoa se insurge contra o próprio Deus. O texto prossegue. Paulo diz o seguinte aqui, algo que nos surpreende. Ele diz: somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Esse como se não tem o sentido de dúvida. Não é isso que acontece aqui. O sentido aqui é de fato. Somos embaixadores em nome de Cristo, como de fato Deus exortasse por nosso intermédio. Esse é o sentido aqui. Não há na língua grega uma conotação de dúvida como pode surgir no português. Deus de fato exorta por nosso intermédio. Ele admoesta os homens por nosso intermédio. Isso é fato, não há dúvida aqui, como o texto em português pode sugerir. E ele prossegue, o apóstolo Paulo prossegue, e agora ele dirige a sua palavra, surpreendentemente, aos crentes. É nesse ponto que o texto fica um pouco intrigante, porque nós pensamos: o que significa isso? Ele olha então para os seus leitores, ele pensa nos seus leitores, e dirige a eles então agora uma palavra não descritiva do que ele faz, não descritiva do que é o ministério da reconciliação, mas ele fala diretamente a eles, fazendo um apelo. Isso nos assusta. Ele como que sai um pouquinho da forma como ele está falando. Ele está descrevendo coisas, e agora ele passa a fazer um convite, um apelo a uma igreja. Ele diz: em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Mas como isso? Como ele pode dizer isso a uma igreja que é integrada por pessoas que já creram em Cristo e já tiveram os seus pecados apagados e as suas transgressões não são mais imputadas a eles? Como isso pode acontecer? Existem possibilidades de entendimento aqui. Uma delas é que Paulo aqui está dizendo o que ele fala quando ele prega geralmente. Ele encapsula nessa frase o que ele diz aos homens quando ele prega por aí afora. Ele fala: em nome de Cristo, pois, rogamos aos homens, reconciliem-se com Deus. Há comentaristas que entendem isso, que ele está dando um exemplo do que ele fala aos homens. Está dando um exemplo do convite que ele faz aos homens. E então a frase deveria ser lida dessa forma: em nome de Cristo, pois, rogamos aos homens por aí afora, reconciliem-se com Deus. Pode ser.
Isso é perfeitamente possível, esse entendimento, não há problema nenhum. Mas existe uma outra possibilidade que traz o convite mais para perto de nós. E a outra possibilidade pode ser percebida nessa mesma carta, no capítulo 13. E isso traz o texto para bem pertinho de nós agora. Veja no capítulo 13 o que o apóstolo Paulo diz, a suspeita que ele levanta. O apóstolo Paulo levanta uma suspeita no capítulo 13. E talvez com base nessa suspeita, ele faz um apelo às pessoas a quem a carta é dirigida. Veja o que ele diz no capítulo 13, no versículo 5. Diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. O que é isso? Como assim? Paulo está dizendo aos crentes: verifiquem se vocês realmente são crentes. Porque é perfeitamente possível alguém ser uma pessoa membro da igreja, ser batizado, dar o dízimo, cantar no coro, cantar aqui na congregação, enfim, participar da vida religiosa dos evangélicos, os itens todos que compõem e caracterizam esse tipo de vida, e não ser crente. O apóstolo Paulo diz aos coríntios: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é, que já estáis reprovados. Dentro de uma congregação, pode haver pessoas que não estão na fé. Estão na congregação, mas não estão na fé. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer aqui. Dentro deste salão agora, isso pode ser uma realidade. Pode haver pessoas aqui que são membros da igreja há anos e não são crentes. O meio evangélico tem produzido muitas pessoas batizadas, mas parece que não está produzindo muitas pessoas que são novas criaturas. Pessoas batizadas, está cheio. Novas criaturas, suspeitamos pelo que vemos ao nosso redor, de que o cenário não é tão otimista assim. Qual é a saída para isso? O apóstolo Paulo dirige à igreja de Corinto um rogo, um apelo, em nome de Cristo, como embaixador que ele é. Ele diz: rogamos, reconciliai-vos com Deus. Ele diz àquelas pessoas. E talvez, não sei, talvez esse apelo deva ecoar desde os 2000 anos em que ele foi escrito, deva ecoar hoje dentro deste salão. O apelo apostólico talvez deva ecoar dentro desse salão hoje, falando aos corações de jovens, de homens, mulheres, adolescentes, idosos: reconciliem-se com Deus. É muito bonita a sua religiosidade, é muito bonita a sua forma de devoção, mas o seu coração não foi purificado pela fé. Hoje pela manhã estudamos a vida de Cornélio, aprendemos que ele era um homem piedoso, temente a Deus, dava esmolas, praticava o bem, mas aprendemos no capítulo 11 que o coração dele não tinha sido purificado pela fé, não era um homem salvo. Então nós temos que olhar esse apelo com muita seriedade. O apóstolo Paulo diz aos coríntios: examinem-se, para verem se vocês realmente são crentes. E nós temos que fazer isso agora. Senhor, eu sou um crente no Senhor. Eu recebi pela fé Jesus em minha vida. E essa fé me transformou. Eu sou uma nova criatura.
Eu fui transformado pela fé num real discípulo de Jesus. Ele é o meu Salvador que mudou minha vida, mudou meu coração. Ele é o meu alimento, a minha comida, minha bebida, o meu vinho, o meu pão. O Senhor Jesus é aquele em quem eu confio e nele só para a salvação eterna da minha alma. Ou eu deposito minha confiança nas minhas justiças? Ou eu deposito minha confiança na minha religiosidade, no fato de estar aqui na igreja com os irmãos? Eu já me aproximei do Senhor, tangido pelo senso assustador de perdição, e disse ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Salva-me. Perdoa-me, eu confio no Senhor somente. Transforma-me. Dá-me a vida eterna. Isso já aconteceu comigo? Eu já tive essa experiência na minha vida? Ou o Evangelho é para mim apenas uma microcultura que eu abracei atraído por sua beleza e ética? Ou a minha conversão foi apenas uma conversão social, uma identificação com uma comunidade que me agrada? Nós temos que olhar essas coisas. E o apóstolo Paulo, o santo apóstolo, a partir da sua palavra, ele nos encaminha, ele nos dirige um convite como esse: examinem-se. Examinem-se se vocês estão na fé. Porque pode ser que vocês estejam reprovados. E o que pode haver de mais horrível na experiência de alguém é naufragar no barco da perdição, tendo passado a vida toda ouvindo falar do caminho. Meu Deus, a vida toda ouvindo falar do caminho e permanecer no barco da perdição até o final. O apóstolo Paulo diz: em nome de Cristo, pois rogamos, reconciliai-vos com Deus. É o apelo de Paulo. É como que um parênteses que ele abre aqui na sua exposição e faz esse apelo. E eu abro esse parênteses aqui também, diante dos irmãos, e faço esse apelo. Reconciliem-se com Deus. Vocês que têm ouvido o Evangelho continuamente aqui, jovenzinhos, há muitos jovens que nasceram no lar cristão, avaliem-se. Vocês são crentes ou vocês apenas adotaram costumes dos seus pais? O Evangelho transformou a vida de vocês? Ou vocês têm uma vida dupla? Uma vida na escola e outra aqui. Uma vida lá fora e outra aqui. Um coração que ama as coisas lá de fora e um outro de plástico que finge amar as coisas daqui. Temos que considerar tudo isso e, chegando a conclusões negativas acerca dessas coisas, temos que suplicar ao Senhor que nos beneficie com a palavra da reconciliação e recebamos essa palavra conforme exposta nas Escrituras. O texto finalmente termina e nós chegamos na última informação sobre o ministério da reconciliação. Nós vimos a sua fonte no versículo 18. É Deus a fonte. Vimos o seu significado no versículo 19. Aprendemos, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aprendemos sobre o seu instrumento no versículo 20. Seu instrumento somos nós, os crentes. E no versículo 21 nós temos a sua mensagem. Se você quiser anunciar a mensagem da reconciliação, ela está resumida no versículo 21. Se você é um embaixador de Cristo e tem aí o dever de proclamar a mensagem da reconciliação, essa mensagem é resumida no versículo 21. Aqui nós temos o conteúdo da mensagem, da palavra, do ministério da reconciliação. O texto diz então, versículo simples, fácil de entender, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, essa é a mensagem que temos que proclamar. Aquele que não conheceu o pecado é Cristo. Cristo não conheceu o pecado. Nós aprendemos em Isaías que dolo algum jamais se achou em sua boca, ele nunca pecou. O texto diz: ele o fez pecado por nós. Nós temos aqui uma expressão
que deve ser muito bem entendida. Nós não podemos imaginar, eu tenho que ser muito cuidadoso no modo como eu vou falar agora, para não gerar mal entendidos. Quando o texto diz que Deus fez Cristo pecado por nós, isso não significa que Jesus se transformou num pecador. Se Jesus tivesse sido transformado num pecador maculado, então o sacrifício oferecido por ele seria um sacrifício impróprio. Então não foi isso que aconteceu. Deus não transformou Cristo num pecador. Ele foi um substituto santo para o pecador. É diferente. Ele foi um substituto santo para o pecador. Quando o texto diz, ele o fez pecado por nós, isso significa basicamente que Deus fez dele uma oferta pelo pecado por nós. Gravem essa expressãozinha. Deus fez de Cristo uma oferta pelo pecado por nós. Alguém pode dizer assim, mas pastor, como é que você sabe disso? Você inventou isso agora. Isso aí é a invenção da sua cabeça para facilitar o sermão. Então você criou esse subterfúgio para poder então explicar e ficar do jeito que você quer. Não estou fazendo isso. Eu vou explicar para vocês, e vocês têm que prestar muita atenção no que eu vou dizer agora. Porque eu corro o risco de não me expressar bem. Porque o que eu vou explicar agora é um pouquinho difícil. Então os irmãos têm que prestar atenção. E se os irmãos não entenderem, então oremos. Porque eu tento explicar então depois de uma outra forma. Funciona assim. Existe um texto no Antigo Testamento que é o texto de Isaías 53:10. Isaías 53:10. Vejam esse texto que esse texto diz. Isaías 53:10. Prestem atenção nesse texto. Esse texto foi escrito em hebraico, no 8º século antes de Cristo. Isaías 53:10 foi escrito no 8º século antes de Cristo, em hebraico. Veja o que diz o versículo 10. Fala assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Vejam essa expressãozinha que aparece aqui. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Percebem a expressão? Oferta pelo pecado. Ok. Guarde essa expressãozinha, oferta pelo pecado. O que aconteceu? Quando chegou o século II a.C., surgiu uma tradução grega do Antigo Testamento. Essa tradução grega do Antigo Testamento recebeu o nome de Septuaginta. O nome dado a essa tradução grega do Antigo Testamento, Septuaginta. E essa expressão, essa tradução grega do Antigo Testamento, quando chegou nesse versículo, essa expressãozinha, como oferta pelo pecado, foi traduzida para o grego da seguinte forma: peri hamartias, que significa no tocante ao pecado. Só isso, não fala de oferta, nada. Traduziram apenas assim. Como oferta pelo pecado, foi traduzido como peri hamartias, no tocante ao pecado. E ficou assim, sem falar de oferta pelo pecado, nada. Na cabeça dos tradutores, a expressão no tocante ao pecado grega significava isso, como oferta pelo pecado. Então o que aconteceu?
O apóstolo Paulo, no século I, quando escreveu Romanos, ele chegou no capítulo 8, e veja o que diz o capítulo 8. Não se percam. Não se percam. Ele chegou no capítulo 8 e escreveu o versículo 3. E veja o que diz o versículo 3. Portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E, que diz aí? No tocante ao pecado. O que significa no tocante ao pecado mesmo? Como oferta pelo pecado. Os tradutores da Septuaginta nos ajudaram a entender esse texto. Entenderam isso? Os tradutores da Septuaginta, quando foram traduzir a frase como oferta pelo pecado, usaram essa expressão. E o apóstolo Paulo usa a expressão de novo. E aí o versículo, que parece não ter sentido, não é verdade? Quando a gente lê em português, não tem sentido. Fica um versículo truncado, nós não entendemos o que quer dizer. Mas agora, com a ajuda desse histórico de traduções, nós podemos entender o versículo melhor. Eu vou ler então o versículo como deve ser lido. Fica assim: porquanto o que for impossível à lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado. Peri hamartias. E com efeito condenou Deus na carne dele o pecado. Então nós entendemos agora melhor o que Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21. Quando o texto diz, ele o fez pecado por nós, significa o quê? Significa que ele fez de Jesus uma oferta pelo pecado em nosso favor. Esse é o sentido em que ele se fez pecado por nós. Ele não se tornou um pecador sujo, cheio de máculas, não. Ele foi uma oferta pelo pecado em nosso favor. E Deus então puniu nele, naquele cordeiro sem defeito, ele puniu nele o nosso pecado. Entenderam isso que eu expliquei? Foi fácil de entender, pastor Thomas? Eu estava tão preocupado com essa parte. Fiquei ansioso, não dormi a noite pensando, escrevi, voltei, rabisquei, escrevi de novo. Será que os irmãos vão entender o que eu vou falar? Vocês são muito inteligentes. Eu demorei para entender, vocês entenderam na hora. Mas é muito interessante ver como a Escritura nos ajuda a compreender as coisas, sem que o pregador tenha que fazer invenções. Essa explicação que eu passei para os irmãos é uma explicação que ela se tornou, por assim dizer, tradicional, consagrada. Porque realmente os escribas do século II, da Septuaginta, eles realmente traduziram dessa forma a expressão como oferta pelo pecado, peri hamartias. E isso ajuda muito o nosso trabalho, porque nós entendemos o que Paulo quis dizer quando ele falou essa mesma expressão. É muito interessante isso. Então aprendemos. Nós vemos as pessoas falando, quando Cristo estava na cruz, ele ficou tão sujo, que Deus virou a cara para ele. E aí ele gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Deus, não posso olhar tanta sujeira. Queridos, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Jesus não estava sujo na cruz. Pelo contrário, se Cristo estivesse sujo na cruz, o sacrifício não seria aceito. O sacrifício de Jesus foi um sacrifício sem defeito, com aroma suave. Deus se agradou daquele sacrifício. Então por que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque Jesus estava assumindo a posição do salmista no Salmo 22. O salmista no Salmo 22, diante do sofrimento injusto, ele fala isso. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está dizendo, eu sou aquele homem dos Salmos, que no meio da injustiça, no meio do sofrimento, não recebe o socorro de Deus. Eu sou a pessoa de que o Salmo 22 fala. É isso que significa a expressão Deus meu, por que me desamparaste. Não é que Deus virou o rosto para ele porque viu que ele estava sujo. Ele nunca esteve sujo. Ele veio a este mundo sem mácula, sempre foi sem mácula, e permanece sem mácula até hoje. E na cruz estava sem mácula.
Ele se fez pecado nesse sentido que eu expliquei para os irmãos. Ele foi uma oferta pelo pecado. E o nosso pecado então foi punido na carne dele. Na carne dele, o meu pecado foi punido. O texto de 2 aos Coríntios 5 diz a razão pela qual tudo isso foi feito. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez oferta pelo pecado por nós. Para quê? Está escrito aí o motivo. Por que ele fez isso? Simples. Para que nele, ou por ele, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, para que nós comparecêssemos diante dele justos. Por isso ele realizou essa obra. Ele realizou essa obra de vir aqui sem pecado, ser tratado como pecador sem pecado ter, para que por meio dele Deus olhasse para nós e nos considerasse justos. Colossenses 1:22. Colossenses 1:22 realça essa verdade, muito linda essa verdade. Colossenses 1:22. Vejam o resumo disso tudo. O apóstolo Paulo como que repete isso em Colossenses. Depois de ter escrito aos Coríntios em 54, 55, ele repete isso em Colossenses, no ano 62, ele diz: agora, porém, ele diz, Colossenses 1:22, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou pelo corpo da sua carne, ou pelo seu corpo carnal, ou pelo seu corpo de carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, sem culpa e irrepreensíveis. Esse é o objetivo da obra de Cristo. Nos reconciliar com Deus. Nosso pecado foi punido nele. E agora então nós podemos nos apresentar diante dele sem culpa, santos e irrepreensíveis. No mesmo capítulo 53 de Isaías, nós encontramos no versículo 11, Isaías 53, 11, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Ele, o Messias, verá o fruto do penoso trabalho da sua vida, da sua alma ou da sua vida, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, o Messias, com o seu conhecimento, a sua sabedoria, justificará a muitos, ou seja, anulará a culpa de muitos. Por quê? O texto explica: porque as iniquidades deles levará sobre si. Qual é a razão da morte de Cristo? Me apresentar justo diante de Deus. Como alguém pode se beneficiar desse ministério maravilhoso, dessa mensagem maravilhosa? Nós chegamos a ser repetitivos até. Como alguém se beneficia disso tudo? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Ele veio aqui, não conheceu o pecado, se fez uma oferta, Deus o fez uma oferta pelo pecado por nós. Como nós podemos nos beneficiar disso? Mais uma vez o apóstolo Paulo nos ensina como isso pode acontecer. Em Filipenses 3. E aí nós encerramos. Filipenses 3, 8 e 9. Os irmãos são muito atenciosos, mesmo com o pastor doente, com a voz fraca e tossindo. Os irmãos são muito atenciosos, graças a Deus por isso. E muito pacientes também. Filipenses 3, 8 e 9. Diz assim, o apóstolo Paulo falando sobre a sua vida pregressa. Ele falou que tinha construído uma grande reputação dentro da comunidade judaica, por causa de toda a sua formação rabínica e todo o seu zelo judaico. E ele diz no versículo 8, sim, deveras considero tudo que ele conquistou como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero
como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Isso é maravilhoso demais. Eu posso ser achado nele, eu posso estar nele, eu posso estar com ele, eu posso tê-lo em mim, sem justiça própria. Quando isso vai entrar na cabeça do nosso povo? Eu posso ser achado nele, sem ter justiça própria. Não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Como eu posso me apropriar do ministério da reconciliação e ser justificado, e ser transformado e ser santificado? Como eu posso receber o perdão, ter minhas culpas removidas e, mais do que isso, ter um coração modificado, passando a viver santamente, não por esforços pessoais, mas pela ação do Espírito Santo na minha vida? Como isso pode acontecer? O texto ensina, Paulo diz, não é por meio da minha justiça própria, mas é por meio da fé. Eu creio nele, e crendo nele, os benefícios da sua morte são aplicados a mim. Ele recebeu a punição pelos meus pecados. Eu tinha minha caderneta repleta de lançamentos. O Senhor pegou esses lançamentos todos e colocou na caderneta dele. E agora eu posso ter paz com ele por meio da fé em Jesus. O que o pecador deve fazer diante disso é se aproximar do Senhor. Essa é a única resposta válida, legítima, boa, esperada. É se aproximar do Salvador e dizer: Senhor, eu vivo em inimizade contra o Senhor. Eu pertenço a este mundo que é seu inimigo. E eu sou um inimigo do Senhor. Eu nasci em inimizade contra o Senhor. O meu coração não é seu. Eu não sou seu. Eu vivo em rebelião contra o Senhor. Eu acredito nas minhas próprias justiças. Eu não me importo com as suas coisas, não tenho interesse nelas, e busco ao Senhor eventualmente quando acredito que existe alguma conveniência nisso. Esse sou eu. Eu não tenho paz com o Senhor, não amo o Senhor, não sou seu amigo. Mas eu aprendi hoje sobre o ministério da reconciliação. Aprendi que sou seu inimigo. Isso me assusta. E eu quero então agora suplicar ao Senhor que essa situação seja alterada. Porque eu quero agora, a partir de agora, ser um crente no Senhor. Eu quero depositar no Senhor a minha confiança, a minha fé. Eu sei que por minhas justiças próprias eu não poderei obter isso. Eu sei que por minha piedade eu não poderei obter a pureza de coração. Eu sei que somente a fé produz isso. A pureza de coração, o perdão, a salvação, somente a fé. Quero pedir ao Senhor, deposita a fé genuína no meu coração. Eu recebo o Salvador. Eu creio nele. Eu agradeço ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez por mim. E eu suplico agora que o Senhor apague todos os lançamentos da minha caderneta repleta de pecados. O Senhor cancele todos eles. E me transforme num seguidor do Senhor, num crente verdadeiro, uma nova criatura. Tem misericórdia de mim, perdoa-me, salva-me. Eu quero desfrutar da reconciliação. O Senhor ouvirá. Ele sempre ouve essa oração. Ele ouvirá. E você desfrutará de justiça, irrepreensibilidade e esperança. Oremos. Senhor Deus, obrigado por essas coisas que aprendemos nesta noite. Queremos pedir que o Senhor continue a nos falar e a nos mover na direção daquilo que a sua palavra realmente diz. Há tantas invenções, há tantas ideias criativas por aí afora, coisas que os homens dizem, que em nada se conectam com aquilo que o Senhor realmente ensina. Nós humildemente nos colocamos diante do Senhor para entender, suplicando a sua ajuda para entender a sua palavra.
para que o evangelho genuíno seja anunciado aqui. E para que a nossa fé se baseie não em ensinamentos humanos, mas em conceitos construídos a partir da sua palavra santa, imutável, perfeita, inerrante, infalível. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer firmes nesse propósito. Queremos pedir pelos irmãos que estão aqui, suplicar pelos crentes, aqueles que foram reconciliados com o Senhor por meio da fé. Pedir que o Senhor os ajude no ministério da reconciliação, para que sejam embaixadores, em nome de Jesus, realizando essa função de modo digno da sua altura, da sua grandeza, da sua dignidade. E pedimos por aqueles que permanecem inimigos, que o Senhor trabalhe na vida deles e que eles acolham a mensagem da reconciliação e recebam o Salvador. Tenham a fé genuína no coração, a fé que transforma no coração, e passem a desfrutar de paz com o Senhor. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.